Muito bem, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi. É um prazer começar essa semana aqui no Papo de Redação, o podcast que repercute as principais notícias do dia aqui no Grupo Folha. Estamos aqui na Rádio Folha FM, no portal folhabv.com.br, no canal da Folha BV, além das nossas plataformas digitais na Amazon e no Spotify. Sejam todos muito bem-vindos. E a sua participação é muito importante, por isso, comentário aberto aí na nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube e no nosso zap da redação 999715300. Hoje o assunto é afastamento de vereador que agrediu mulher lá em Caracaraí. Tem também informações sobre uma explicação de por que a fumaça persiste apesar dessas fortes chuvas que caíram aqui em Boa Vista nesse final de semana, né, vou dizer assim. Tem também, ainda sobre esse assunto, uma cobrança de militares de Roraima por promoções e, inclusive, essa justificativa cita até os incêndios florestais que estão ocorrendo e o povo está precisando desse apoio para poder seguir trabalhando, né, em melhor condição, digamos assim. Direito, né? E ainda sobre residentes em ortopedia que estão paralisando atividades por falta de atuação prática no HGR. E é isso, minha gente. Sejam muito bem-vindos, fiquem ligados aí. Quero dar as boas-vindas aqui a Adriele Lima. Seja muito bem-vinda, excelente semana, Adriele. Obrigada, Lucas. Boa noite, boa tarde a quem está acompanhando o Papo de Redação. Vamos lá. Hoje, ainda a Adriele não vai entrar nesse assunto ainda, digamos assim, né? Eu quero que ela fale daqui a pouco sobre essa situação envolvendo as chuvas, né? Porque ela tem uma explicação muito boa a respeito por que a chuva, apesar de cair, né, ainda tem fumaça aqui em Boa Vista, né, Adriane? Já você vai explicar pra gente por que acontece isso. Mas antes disso, quero tratar sobre o município de Caracaraí, porque os vereadores, vou ser bem específico aqui, a Câmara Municipal de Caracaraí aprovou hoje por 7 votos, 7 vereadores, votaram pelo afastamento do vereador Valdemar Ferreira Lima Neto, o pé no chão. Ele está foragido desde 23 de março após ser filmado agredindo a namorada em um bar da cidade, que fica no sul do estado de Roraima. Com isso, a casa empossou o suplente dele, o Raildo do Gelão. O afastamento tem duração de 90 dias, período em que o parlamentar poderá exercer o seu direito à defesa em processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar. E aí o pedido que embasou a decisão é assinado por 7 vereadores e cita, por exemplo, trecho do depoimento no depoimento da vítima à Polícia Civil, no qual ela diz que ele lhe agredia e não era a primeira vez não, né? E que o vereador se vangloriava da certeza de que ficaria impune pelos crimes em virtude do cargo que ocupa. Esse tipo de situação a gente não é nova, né, gente? Acontece no Brasil todo, lamentavelmente. E após a última agressão, a Justiça de Roraima, vale lembrar, né, concedeu medida protetiva a essa vítima. A decisão garante que o acusado se afaste por 300 metros da mulher, dos familiares dela e das testemunhas desse crime, e ainda proíbe o vereador de contatar essas pessoas por qualquer meio de comunicação. No pedido de afastamento, os vereadores de Caracaraí justificam que o processo disciplinar contra pé no chão possibilita o cumprimento dessa decisão judicial, uma vez, segundo eles, que a mãe dessa vítima trabalha na Câmara Municipal de Caracaraí. Então, portanto, essa decisão seria também uma forma de cumprir essa medida protetiva. O documento ainda cita que a atitude do parlamentar macula a imagem do Poder Legislativo Municipal. O documento de afastamento foi assinado pelos vereadores Ednardo Teixeira, Ismael Belô, Júnior Paraíba, professora Kelly, Santos Júnior, Samuel Menezes e Vitor Marcelo. A Polícia Civil disse empregar todos os esforços em inúmeras diligências para esclarecer esse crime e localizar o suspeito. Na semana passada, segundo a apuração minha aqui da Folha, a Polícia Militar chegou a receber uma denúncia de que o parlamentar estaria na casa de um policial militar da reserva, mas aí os agentes foram lá a essa casa, mas não encontraram o vereador. Agora, sobre o suplente, que assumiu hoje, né? Ele é comerciante. O nome dele é Raildo da Silva Araújo, nasceu na cidade de Caracaraí e hoje ele tem 46 anos.
Em 2020 ele recebeu 168 votos e ficou como suplente do PSD. Nesta segunda-feira, Raildo do Gelão, como ele é conhecido, assumiu o primeiro cargo eletivo de sua carreira. Agora, trocando de assunto, falando aí de fumaça e de chuvas, lamentavelmente a fumaça ainda persiste e a Adriele Lima vai explicar por que depois de chuva ela ainda continua. Seja bem-vinda, Adriele, mais uma vez. Obrigada, Lucas. Então, essa é uma dúvida que tá todo mundo se perguntando, né? Desde que choveu na quinta-feira passada, a gente continuou vendo fumaça. A gente até viu uma neblina. Exatamente. Na quinta-feira, na manhã de quinta-feira, após a chuva. E aí, desde então, fumaça, todo mundo... Gente, por que já tá chovendo? E por que ainda tem fumaça? E aí eu fui atrás de entender, eu conversei com o Ramon Alves, o meteorologista da FEMAR, e ele explicou o que está acontecendo. A quantidade de chuva ela ainda não é suficiente para dissipar, né, para limpar todo o ar. Então, essas chuvas pontuais, elas acabam acontecendo, e aí o ar quente que a gente estava vivenciando com as queimadas, junto com a poluição, eles acabaram se misturando. Sim. Ou seja, a fumaça e a neblina, eles se misturaram e acabaram formando essa nova nuvem, assim, vamos dizer, essa camada que a gente está vendo agora. Né? O ar ainda continua ruim, né? Ele ainda é considerado perigoso, sensível à população. Perigoso à população sensível. Isso. E a gente ainda continua vendo essa fumaça aí todos os dias. Em qualquer horário que a gente for sair, ela ainda vai estar aí. Então, a previsão é de que, segundo ele, ainda não tenham chuvas fortes nos próximos dias no estado. Então, a gente ainda vai continuar vendo fumaça. Mas que podemos, assim, meio que considerar que a gente iniciou o nosso período de inverno. Graças a Deus. As chuvas vão vir, só que elas vão demorar mais um pouquinho. E mas... é isso que acontece. É por isso que a gente ainda tá vendo fumaça, porque aconteceu esse fenômeno chamado smog, que é a junção de fumaça e neblina. E aí ficou o ar desse jeito. A esperança é de que depois de um tempo passe, mas ainda não tem muita previsão não sobre isso. Ai, gente, a gente precisa de chuva, né, Adriele? Muito mais chuva. Para dissipar, realmente, olha, foi um alívio. Inclusive, essa é uma excelente notícia de que ainda vai haver chuvas, né? Estão se aproximando chuvas aí. Nesse momento eu estou abrindo aqui o aplicativo do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, o SELVA. Está indicando aqui que a qualidade do ar em Boa Vista, nesse momento que a gente está gravando, é moderada, né? Então... ainda é um ar sensível, né? As pessoas, especialmente as pessoas que têm problemas respiratórios, né? Ainda é possível você se expor, mas tome aquele cuidado, porque é muito importante, né? A gente se proteger. Eu, por exemplo, não estou nem caminhando mais, nem correndo na praça. Exatamente. Faz 2 semanas que eu não vou caminhar, gente, tá? Faz mais de um mês. Faz mais de um mês que eu não tô indo por conta disso, cara. Não, e tá eu difícil. ainda insisti um pouquinho, ainda acordei cedo alguns dias pra ir caminhar. Mas aí teve um momento ali que eu falei, não dá mais, é melhor ficar em casa e esperar passar um pouco. Só que aí vai vir a chuva e não vai caminhar do mesmo jeito. É verdade. Uma outra boa notícia aqui, aproveitando o gancho, né, é que acho que foi até você que fez essa matéria, Adriele, que o Rio Branco voltou a ficar positivo, né? Então, eu vi isso ontem à tarde, né? Tava ali procurando informações, né, justamente para escrever essa matéria. E aí, quando, assim, no finalzinho da tarde, umas 5 horas, 5h30, o nível, eu acompanhei pelo site da CAE, que o nível ficou positivo, né? Ficou 1 centímetro? Sim, ficou 1 centímetro, mas é positivo, né? Em 24 horas ele saiu de menos 20 para 1, é muita coisa, né? Com certeza. São sinais aí positivos, uma grande mudança até. Com certeza. Então, é uma coisa muito boa. Com certeza, eu vi hoje pela manhã mesmo, o nível do Rio Branco estava já em 8 centímetros positivos, né? Olha aí, olha que a gente chegou a ficar 38 centímetros negativos, e aí você via aquele banco de areia e tudo. Eu não fui ainda ver o Rio Branco, né, visualmente, mas eu acredito, obviamente, que os bancos de areia já vão sumindo, né, aos poucos. E é uma excelente notícia, com certeza. Até porque a gente estava na iminência aqui de ter um racionamento de água. Isso é muito ruim quando existe uma situação como essa. Porque já em situações normais já acontece, né? Imagine por conta da seca, né? E aproveitando esse tema de seca, fumaça e tudo mais, hoje eu fiz uma reportagem repercutindo aí a nota da Associação dos Policiais
e Bombeiros Militares de Roraima, que está cobrando do governo estadual o pagamento de promoções para os militares estaduais com a quebra de interstício na carreira, que é o período em que o profissional deve aguardar na patente até ele ser promovido. Nessa nota, a entidade citou a importância das corporações, especialmente no combate aos incêndios florestais durante a estiagem. No texto, a associação diz o seguinte: em dezembro de 2023, tanto as promoções do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar de Roraima deixaram de ser efetivadas com a quebra de interstício, pois, segundo a justificativa do Poder Executivo, essa situação seria em razão de adequações do ajuste fiscal do Estado. Inclusive, nessa mesma época, eu fiz uma pergunta ao governador Denário. O governador Antônio Denário, ele falou exatamente isso, né? Essa justificativa de que, por conta desse ajuste fiscal, não seria possível conceder essa promoção nessa ocasião. Mas aí na nota, a PBM diz o seguinte, que lembra então o compromisso do governador de Roraima de que o pagamento fosse realizado em março e abril e que faria a redução do interstício anual. Segundo a nota, eu abro aspas para ela, resta um sentimento de indignação em meio aos militares estaduais, especialmente por sempre acreditar e defender a gestão de Denário. E essa nota prossegue ainda, com o sentimento de dever cumprido a cada dia, a valorização e o prestígio a nós militares estaduais não pode ser colocado em segundo plano ou ser tratado semelhante a um estelionato eleitoral. Até esta gravação, o governo estadual ainda não havia comentado essas críticas, né, e essa cobrança da Associação dos Policiais Bombeiros Militares de Roraima. Qualquer informação nova você confere lá em folhabv.com.br. Volto aqui com a Adriele Lima porque ela vai falar de um assunto sério, que é a questão da formação, né, de residentes em ortopedia que decidiram paralisar as atividades por falta de atuação prática no HGR. Qual é a situação, Adriele? Exatamente essa, Lucas. Desde outubro do ano passado, né, a gente tem noticiado e acompanhado essa situação dos residentes de ortopedia, de que falta atividades práticas no HGR devido a esse trabalho ter sido terceirizado. Né? Uma empresa especializada em ortopedia foi contratada e desde então esses médicos residentes eles não têm atuado. Não tem espaço, né? Não tem espaço para atuar ali no HGR e eles acabaram sendo transferidos para outras unidades, como Cosme Silva. Só que nesses locais de pronto-socorro e pronto-atendimento não tem atendimento, né? Não tem pacientes para serem atendidos nessa especialidade. Eles ficam, assim, Ou se seja, sentindo inúteis, né? Exatamente, não tem o que fazer. Então, desde outubro do ano passado, eles informaram que essa situação está acontecendo e que eles cobram, assim, uma solução. Uma vez que, já que eles não estão sendo úteis, então eles vão paralisar, e eles vão paralisar enquanto uma solução não for divulgada, não for realmente feita, né? Posta em prática, né? Eles relatam que, nesse momento, o campo prático de conhecimento acabou de vez, a pessoa ela sofre um acidente, quebra o osso, ela é levada para o HGR, mas eles não podem realizar o atendimento lá porque eles estão no Cosme Silva e aí Sim. Eles não têm aonde treinar, Sim, né, sim. nessa situação. Entendi. E aí eles fizeram um documento oficializando essa paralisação e manifestaram aos responsáveis, ao HGR e à Universidade Federal. E aí, para entender melhor a situação, nós procuramos a CESAL. Sim. E aí a CESAL, ela explicou que essa situação, ela não procede, né? Não procede a alegação de ausência de medidas e que a proposta para a continuidade da residência médica de ortopedia no HGR foi encaminhada para apreciação do Conselho de Residência Médica da Universidade Federal de Roraima, ainda no dia 12 de março, Sim. tendo sido recebido pela entidade no dia 18 do mês passado, né? E ressalta que eles consideram a proposta série de condicionantes e vão ter uma reunião aí com o Ministério Público de Roraima. Sim. Nós também procuramos a Universidade Federal de Roraima, mas até o momento eles não retornaram com novas informações sobre essa situação. Sim. O Ministério Público se manifestou e disse que vai apurar toda essa falta de atividades práticas no HGR para os residentes de ortopedia. É isso que temos até agora de informações sobre essa situação. Muito bem, vamos seguir acompanhando aí essa situação, né? O pessoal querendo treinar, querendo aprender, né? Acho que é muito válido. Evidentemente a gente quer aprender, né? Imagine a gente num curso de jornalismo, a gente, poxa, imagine se não tivesse oportunidade, não tivesse a Folha de Boa Vista para poder estagiar. A questão é que nem é só de aprender, mas porque quando os médicos residentes eles praticam as suas especialidades
no estado, dá um incentivo para que eles fiquem aqui. Sim. Então, se o estado não oferece oportunidade para eles treinarem nos hospitais públicos daqui, eles vão procurar os hospitais de fora. Exatamente. Então, nós não teremos médicos. Então, teremos que sempre estar contratando, e que é mais gasto público. E o ideal seria nós termos estudantes formados aqui em Roraima e médicos atuando aqui em Roraima, né? Com certeza. E é válido para todos os tipos de profissões, né? Você tem aqui o exemplo de jornalista, né? Porque a nossa profissão a gente entende mais, a gente sabe mais, né? E assim, claro e evidente que médicos são essenciais, né, para nossa vida, né? Porque a gente depende deles para poder saber se a nossa situação de saúde está bem, né? Vai bem e tudo mais. E o médico ele tem a função de gerar saúde para a gente. Então a gente espera que não só o estado, né, mas também os locais de prática, de modo geral, aqui no estado de Roraima, nos municípios, né, e também os órgãos federais também possam dispor de mais oportunidades para essas pessoas poderem atuar, né? Vai ter agora o hospital universitário. Exatamente. Está nessa iminência de a também. Esperança. É uma grande esperança, né? Realmente de reter talentos, né? De que esses talentos eles possam continuar aqui oferecendo, e os médicos eles precisam ser ainda mais valorizados pelo poder público. Essa vai ser sempre uma nossa defesa aqui, até porque a gente precisa dessas pessoas, desses profissionais. A saúde é o nosso calcanhar de Aquiles. Com certeza. Obrigado, Adriele. Uma excelente semana para você. Nada, Lucas, igualmente. Vamos fechar aqui o nosso papo de redação lendo um comentário muito breve aqui, na verdade, na nossa última edição. A Joycilene Barbosa, maravilha, ela comentou apenas isso. Foi um comentário, uma resposta a respeito do que a gente estava falando. Na edição passada era sobre chuva. Olha só, gente, como é maravilhoso a gente poder ter de volta a nossa chuva. Boa parte da nossa vegetação estava sendo devastada aí por essas queimadas. O nosso rio estava secando absurdamente. E agora a gente tem essa esperança de que vem chuvas por aí. Apesar de que chuvas rigorosas, né, evidentemente, por conta do fenômeno Laninha que está se aproximando, né, acontecendo aí o inverso ao fenômeno El Niño, que esquenta, né? O Laninha esfria, traz chuva para cá, para essa região, e a gente aí está nessa expectativa de trazer chuvas, mas a gente espera ainda assim que não seja tão prejudicial, né? Como foi em alguns anos anteriores, né? Inclusive os municípios precisando de ajuda para poder socorrer essas pessoas que estavam sendo afetadas pelas fortes chuvas. E enfim, vamos esperar com que essa temporada seja uma temporada tranquila, apesar de que as previsões até o momento sejam preocupantes, diria assim, né? Vamos lá, esperar chuva. A gente está precisando muito para poder esfriar esse calor. Minha gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. Esse é o Papo de Redação, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, na Rádio Folha FM, no portal folhabv.com.br e no canal da Folha BV no YouTube. Nossos comentários estão abertos sempre aí no nosso YouTube, nosso canal da Folha BV no YouTube, e também no nosso Zap da Redação, o 999715300. E também tem as nossas redes sociais. Siga elas, Folha BV no Instagram, no Facebook e no X. Tem também a minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi, Luckeze é o meu sobrenome. Muito obrigado, minha gente. Com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo, a gente se encerra hoje, mas volta amanhã, se Deus quiser.